Bom dia! Este é o devocional Deus Conosco, da AICEB Região Amazônica. São 31 devocionais para o mês do Natal. Dia 15. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, 6. Segundo bem lhe pareceu. Sempre me interessei pela olaria. A dinâmica de ver o barro em estado natural, transformado em algo tão belo como um vaso, me fascina. E na roda do oleiro, há alguns elementos que não podem faltar. Um deles é o barro, retirado de barreiros, limpo e posto sobre a roda. O outro é a água, que, derramada na quantidade certa e no momento certo, amolece o suficiente para que o barro seja transformado em vaso. Sem a água, o barro permanece apenas barro. E o terceiro é o próprio oleiro, mais precisamente suas mãos que seguram, amassam, constroem e modelam o barro. Em Jeremias 18, lemos que Deus revela ao profeta o seu desejo de trabalhar na vida do povo a partir dessa figura. O profeta ouve do Senhor que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que linda cena! Deus se ocupa conosco. Somos alvo de sua atenção e trabalho desde a primeira vez em que ele pôs as mãos no barro para criar nosso pai Adão. Mas a figura é mais complexa, pois mesmo estando nas mãos do oleiro, o vaso quebrou-se. Dentre tantos motivos que levam o vaso a quebrar-se, quando ainda na roda do oleiro, um dos mais frequentes é a impureza do barro. Mesmo depois de escolhido, limpo e tratado, o barro ainda carrega impurezas. Uma pedrinha, um pedaço de raiz ou simplesmente uma parte mais endurecida, ilustrando bem a força que o pecado tem em corroer e colapsar tudo que toca. E levanta-se uma pergunta: quais são as impurezas da nossa vida que devem urgentemente ser identificadas, tratadas e deixadas? A parte mais fascinante dessa figura, porém, revela-se quando o barro se quebra e o oleiro decide refazê-lo. E diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias 18:4. Eu amo essa sentença, segundo bem lhe pareceu. Essa frase aponta para o descanso, a expectativa e a submissão. Descanso, pois é o imperativo da graça de Deus que nos molda. Não desiste de nós e insiste em nos tornar um vaso de honra. Estamos em boas mãos. Expectativa, pois revela que Deus tem um plano, um desejo claro e definido para cada um de seus filhos. Isto talvez envolva processos difíceis e quebras dolorosas, mas também abundante graça e completa restauração. E sem dúvida submissão, pois não é segundo bem me pareceu, mas lhe pareceu. É a vontade do Senhor, não a nossa. É o tempo do Senhor, não o nosso. É o plano do oleiro, não do barro. Por fim, encontramos um convite. Deus afirma que poderá fazer com os seus filhos como o oleiro fez com o vaso que se quebrou, reconstruí-lo. É um convite à fé, um convite para que o barro creia no oleiro. Não somos chamados para trabalhar o barro, escolher seu formato, nem mesmo purificá-lo.
somos chamados a crer, e é nessa jornada de fé que, mesmo sendo amassados ou até pisados, podemos olhar para o Altíssimo dizendo: louvado seja o teu nome, porque não desistiu de mim. E, em alegre adoração, concluir: obrigado pelo que tem feito, como bem lhe parece.